estar aqui essa tarde aqui para poder compartilhar alguns aprendizados do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma apresentação que vai me ajudar a descrever alguns dos principais atributos, né, de um laboratório de inovação no Poder Legislativo, né? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar é que o Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados foi o primeiro laboratório de inovação em parlamentos do mundo. E ele tem servido, né, de inspiração para a criação de outros laboratórios de inovação em parlamentos no Brasil, né, principalmente nas capitais. E isso, para a gente, é uma grande alegria. Mas significa também que lá no começo, no início do Laboratório Hacker, nós não tínhamos um parâmetro, né? A gente não tinha com quem se comparar para a gente aprender como que deve ser um laboratório de inovação num parlamento. E isso também incentivou a gente a testar muito, né? Então, muito do que eu vou mostrar hoje aqui, dos nossos aprendizados, é fruto, sim, da tentativa e do erro, né? Se tem uma característica que os labs eles têm, é essa característica de valorizar esse processo de iteração, onde você vai aprendendo a cada tentativa e os erros são vistos como passos, etapas nesse caminho. Então, falando um pouquinho mais sobre o histórico do Laboratório Hacker, rapidinho, só para a gente ir entendendo essa história. Então, o Laboratório Hacker, ele nasce lá em 2014 e ele é um produto das manifestações de junho de 2013, do ano anterior, né? Foi quando a sociedade brasileira ela meio que despertou para algumas questões importantes e uma delas era justamente a interação com o governo, né? E essa é uma foto dos manifestantes chegando em Brasília, é bem aí onde fica o Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. Então, a classe política ela foi pega de surpresa, os servidores também, e a grande questão é como que a gente interage com essa sociedade que reclama por participação e que, enfim, está interessada, bastante, está bem demonstrado aqui o interesse da sociedade em interagir melhor com o governo e participar das decisões políticas. Então, uma das medidas nessa época foi justamente a criação de um espaço onde a sociedade pudesse interagir com o Poder Legislativo para criar novas formas de interação, né? Onde que a sociedade pode participar no processo legislativo, por exemplo. Isso não ficava claro para essa sociedade que estava interessada em colocar suas pautas, suas reivindicações. E foi aí que foi criado, então, o Laboratório Hacker, lá em 2014. E de lá para cá, desde essa criação, o Lab passou por algumas fases, de 2014 para cá. E a primeira delas teve muito a ver com os hackers cívicos, por isso que o nome é Lab Hacker. Porque lá em 2013, 2014, a gente teve contato com uma parcela da sociedade que pensava essas novas tecnologias para interagir com o governo, que são os hackers cívicos, os ativistas hackers. Então, a primeira fase, naturalmente, do laboratório, foi muito ligada com esses desenvolvedores, pensando junto com eles. Mas logo a gente aprendeu que tinha que expandir isso bastante. Então, a segunda fase do Laboratório Hacker, ela já é uma evolução da primeira, e ela amplia a escuta do laboratório não só para esses agentes externos que vêm da sociedade trazendo ideias, mas também conversando com os servidores da casa. E uma terceira fase, que é a fase que a gente está vivendo hoje, é uma fase que tenta conversar com a sociedade, com esses hackers cívicos e a sociedade civil que se representa ali nas ações do Lab Hacker, então sociedade, servidores e parlamentares. Hoje a gente entende que para caminhar bem como um laboratório de inovação, é preciso se relacionar bem com esses três mundos que são tão diferentes, né? E aí, contando essa história desse jeito, né, falando que em 2013 teve manifestações, as manifestações levaram a um hackathon, esse hackathon levou à criação de um espaço permanente de interação com a sociedade, que é o Lab Hacker, em 2014, e que o Lab Hacker teve 3 fases diferentes, né, com cada uma com uma ênfase num tipo de interação com a sociedade, com os servidores, com os parlamentares. Parece que foi uma jornada tranquila, mas não foi. A verdade é que a evolução de uma dessas fases para outra, ela foi tracionada, na verdade, por crises, grandes crises internas. E foram essas crises que mostraram para a gente qual o atributo decisivo para um laboratório de inovação no Poder Legislativo.
As crises vinham justamente da necessidade de trabalhar em rede. A gente descobriu que precisava trabalhar em rede e que a gente precisava fazer esses três mundos conversarem: sociedade, burocracia e os próprios deputados, né? Mas como fazer isso? Essa que era a grande dificuldade. E foi aí que a gente descobriu que é o maior atributo para um laboratório de inovação no Poder Legislativo não é a sua capacidade tecnológica, não é a sua capacidade de transformação, mas é a sua capacidade de ter empatia com todos esses atores, com todos os stakeholders. E por que eu coloquei aqui essa teia de aranha? Porque é assim que funciona o trabalho em rede, né? O trabalho em rede funciona com uma capacidade de ouvir bem e sentir bem como que a sua rede está comunicando para você. E quem faz isso bem, quem trabalha bem com a rede, é justamente uma aranha. A aranha ela tem uma capacidade de sentir cada vibração da sua rede e saber o que ela significa. Então, a aranha percebe quando uma vibração na rede, por exemplo, é uma oportunidade de se alimentar. E ela sabe também diferenciar quando essa vibração na rede é característica de um parceiro interessado em acasalamento. E ela sabe também quando a vibração na rede é simplesmente ali uma chuva que caiu e uma gota de chuva vibrou ali a rede. Ela sabe que não precisa se preocupar com isso. Por que eu estou falando isso? Porque também no trabalho do Laboratório de Inovação no Poder Legislativo, esse laboratório precisa entender bem cada vibração da rede. Ele está conectado com a sociedade, com os servidores, a burocracia da Casa Legislativa, está conectado também com os parlamentares, mas ele tem que entender cada vibração para saber o que fazer com cada um dos parceiros e como ouvi-los melhor e entender melhor quais são as suas necessidades. Eu vou citar aqui 3 exemplos de como isso funciona rapidinho, só para ficar mais claro isso. Esse projeto do Laboratório Hacker é o Wikileges, é um editor colaborativo de textos de lei. Então, os deputados podem colocar aqui o texto da proposta legislativa que eles têm e chamar a sociedade para interagir com esse texto. Quando a gente criou essa ideia, a gente achou que na nossa rede, o ator ideal para cuidar desse projeto seriam os consultores legislativos, servidores da Câmara. Mas quando a gente terminou o projeto, ao longo do desenvolvimento, a gente já foi percebendo, mas ao final ficou claro mesmo que esse projeto seria mais interessante para os assessores dos deputados, mais interessante para eles do que para os consultores. Então, a gente percebeu que a gente entendeu mal, de maneira inadequada, a vibração que esse projeto trazia, e aí a gente se relacionou com um parceiro que estava muito interessado, mas que não era o ideal, porque não fazia parte do dia a dia de trabalho deles, esse projeto. Um outro projeto foi o Audiências Interativas. E nesse caso, a gente identificou bem quem seria o parceiro, no caso, aí, as comissões que fazem as audiências públicas para discutir os grandes temas nacionais. E a ideia era colocar tudo isso no aplicativo para o cidadão acompanhar e poder enviar mensagens, perguntas, comentários para as autoridades participantes da audiência. E a gente identificou bem quem era o ator da rede ali, que seria mais indicado para cuidar dessa inovação, que seriam as comissões parlamentares. O problema é que as comissões já estavam atarefadas demais com as suas atribuições do dia a dia e não conseguiriam incorporar mais essa responsabilidade. E foi aí que a gente precisou entender que aquela vibração, na verdade, indicava que a gente até poderia propor essa inovação, mas ela teria que ser o mais automatizada possível. E aí isso foi feito, e aí depois disso, só depois disso, foi que o aplicativo funcionou bem e deslanchou. E por último, o último exemplo, a gente descobriu com o tempo também que inovações meramente tecnológicas, elas poderiam, na verdade, restringir a participação popular, ao invés de fomentar essa participação. Ainda mais num país com tanta assimetria de acesso à tecnologia, à internet, como o Brasil. Então, a gente, através da empatia, entendeu também que era preciso manter no ecossistema da Câmara algumas formas de participação que são mais analógicas. Por exemplo, ligação no 0800, a Câmara tem um ramal gratuito para os cidadãos ligarem, manifestando a sua opinião sobre as proposições, sobre os grandes temas nacionais, por telefone mesmo, por meio de uma ligação gratuita. Então, esses foram 3 exemplos para mostrar que na jornada do Lab Hacker, desde 2013, 2014 até agora, se teve uma coisa que a gente aprendeu, é que aí, os laboratórios de inovação no Poder Legislativo, eles têm uma característica muito importante. O atributo mais importante, o atributo decisivo,
para esses laboratórios de inovação precisa ser empatia. A empatia com a sociedade para entender quais são as grandes dores, quais são as grandes necessidades do cidadão comum em interagir com a Câmara. Precisa de empatia também com os servidores para entender a lógica de trabalho dos servidores, porque nenhuma inovação vai para frente se ela não tiver o engajamento daqueles que trabalham no dia a dia com todas essas questões no Poder Legislativo. E precisa também de empatia com os próprios parlamentares, porque se eles não utilizarem essas ferramentas, o cidadão também não vê legitimidade nelas. Então, a gente precisa do cidadão participando, interagindo com essas ferramentas que são desenvolvidas no laboratório, e a gente precisa que os deputados, no nosso caso, também tenham interesse e queiram participar dessas ferramentas, porque se não vierem, os cidadãos também não vêm por conta desse déficit de legitimidade. Os deputados precisam estar lá. Então, a empatia, na verdade, é o atributo decisivo para os laboratórios de inovação no Poder Legislativo. Foi isso que aprendemos nos últimos anos.